E aí, como vocês estão? Hoje eu vou contar pra vocês como foi a primeira vez que eu orei por cura por alguém e a pessoa foi curada na minha frente, do nada. E como eu sei que vocês acreditam que Jesus cura, mas muito provavelmente nunca oraram diretamente pra Jesus curar alguém, eu acho que esse vídeo pode ser muito bom pra você. Mas antes da gente começar, eu sou o Lucas, você tá no canal 3 ou mais, e aqui a gente fala das coisas de Deus de uma forma fácil de entender. Eu não sei como é de vocês, mas eu sou carismático. Eu acredito no dom de línguas, nos dons de profecias e em curas. Eu acredito que Deus cura até hoje. Mas tem um gap aí, né, entre Jesus curar e ele me usar pra curar. Por muito tempo eu acreditei que Jesus curava. Aí passava uma pessoa doente na minha frente e falava, pô, Lucas, tô com uma dor de cabeça. Aí em vez de falar, vem cá que eu vou orar por você, eu falava, não, toma um dipironinha, rapidão. Não que remédio seja ruim, mas cadê a minha ousadia, né? Se eu acreditava em cura, por que eu não orava para Jesus curar essa pessoa? E assim fui eu por muito tempo. Em mais ou menos um ano pra cá, eu comecei a me fortificar na fé e tô frequentando uma nova igreja. E eu reparei lá que o pessoal acredita muito em cura. No meio do culto, antes de pregação, não tá tendo nenhum grande mover assim, o pessoal já falou, tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, vamos se juntar que a gente vai orar por cura agora. E as pessoas eram curadas. Pensavam, uau, esse líder aí, esse pastor tem uma unção diferenciada. Até que eu comecei a reparar que alguns amigos meus oravam por pessoas antes do culto começar. Tava todo mundo ali no momento da resenha, o cara soltava, pô, torci o pé jogando bola. Aí meu amigo, oh, deixa eu orar pelo seu pé aí. Aí a pessoa era curada, eu pensei, não é possível. Eu quero viver uma coisa dessa também. Mas eu achava que, sei lá, eu não era digno disso. Que eu talvez não fosse santo bastante. Que essa pessoa tava em um jejum, sei lá, uma semana pra ele conseguir fazer isso. Eu tinha a ideia de que ia ser muito por mérito meu. Como se eu tivesse que fazer uma campanha de 40 dias de jejum pra aí eu conseguir orar pela primeira vez por uma pessoa curada de dor de cabeça. Mas não é assim que funciona. A primeira vez que eu realmente fui ousado pra orar por cura por alguém foi em um evangelismo. Eu moro numa cidade de praia, a gente estava evangelizando na praia, e um parceiro meu, minha dupla de evangelismo, falou, mano, eu senti de orar por aqueles garotos. Eram uns 10 meninos que estavam sentados ali na areia conversando, tinha até um deles fumando pod. A gente chegou, perguntou, opa, nós somos cristãos, estamos andando aqui na praia, a gente pode orar por vocês? 2 caras vieram pra gente e falou, nós queremos oração. Um deles queria uma oração pela família, só que o outro tinha acabado de fraturar um osso da mão. E ele era jogador de vôlei. Ele não tava conseguindo forçar a mão, porque quando ele forçava doía, tipo, o meinho aqui, tá ligado? Da meiuca. Como o cara vai dar um tapão na bola de vôlei com a mão machucada. Como a gente já tava ali no campo de batalha, tava na hora de começar a ser ousado. Eu falei, irmão, posso orar pela sua mão aí? A gente acredita que Deus cura. Eu acredito que Jesus curava. Acreditar que Jesus ia me usar pra curar a vida do garoto já era outra história. Mas ali, pá, ele estendeu a mão, a gente fez uma oração rapidinha, nem um minuto, Senhor Jesus, colocamos a vida dele sobre a sua presença, pedimos pro Senhor vir com 100% de cura, pipipipopopó, acabamos a oração e falamos, beleza, fomos embora? Não, falamos, irmão, testa aí, vê se você consegue forçar a sua mão. Aí o menino pegou a mão dele, começou a apertar, porque ele não conseguia forçar o meio da mão, aí ele, rapaz, não tá doendo. E o amigo dele que tava do lado, não tá doendo, aperta, falou, aperta isso aí direito. Aí ele começou a apertar a mão com mais força, ele, mano, eu fui curado, não tá doendo. Aí o amigo dele do lado falou, não acredito, pegou a mão dele, parecia que o amigo queria quebrar a mão dele de novo. Porque começou a apertar a mão do cara, levantou a mão dele pro alto, assim, abaixou a mão dele, e ele, cara, tô 0 bala, bora jogar um vôlei. Eu falei, glória a Deus, mano, foi Jesus que te curou, explicamos o plano da salvação pra eles rapidinho. Resumindo, os dois aceitaram a Cristo ali, eles receberam uma cura vindo da parte do Senhor, porque o poder não tá em mim, e ele foi curado e eles aceitaram a Jesus por causa de uma ousadia. No mesmo dia a gente orou por cura por uma outra pessoa, ela foi curada, e eu comecei a ser aquele cara que, pô, tá com uma dor de cabeça, tá com alguma coisa, vamos orar. Nem sempre que a gente ora por cura, a cura acontece, mas o nosso papel é ser ousado. O papel de curar é o papel de Deus. Eu vou me colocar na brecha entre a dor da pessoa e o contato com a pessoa do Espírito Santo. E a real é que, tipo, a gente acredita que Deus cura. Se a gente vai ler a Bíblia, se a gente vai ver algum relato, o que não falta na Bíblia é a história de Deus curando e ressuscitando o morto. Então o que falta pra gente colocar isso em prática? Lá em Marcos 16 tem aquela grande comissão, os sinais acompanharão os que creem, e uma das coisas lá escrita é que vocês irão curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Como você vai ressuscitar um morto se nem por uma dor de cabeça do seu amigo da sala de aula você tem coragem pra orar? Aí você vira e fala, pô, mas e se não acontecer nada, né? Se não acontecer nada, você vai passar vergonha. No máximo. Tem uma frasezinha que eu acho legal, parece um pouco uma frase top pra usar no story, parece, mas faz sentido aqui porque a gente vai conversar. É melhor você passar 5 minutos vermelho de vergonha do que o resto da sua vida amarelando. Então se você acredita que Jesus cura, se coloque nessa brecha. Você nunca vai ver ninguém sendo curado se você não orar por cura. Você nunca vai ver uma pessoa sendo curada de um câncer se você não tiver nem a ousadia necessária para orar por uma dor de cabeça. E a real é que Deus cura. Você não precisa ser um grande pastor, ter 15 mil anos de ministério ou orar 15 horas por dia.
você só precisa ser ousado, de colocar o lugar da brecha ali para que o Senhor possa alcançar aquela pessoa. E o mais importante de tudo é a pessoa que você forá se sentir amada. Um pós-culto eu fui comer com os amigos meus e tinha um cara lá de São Paulo que veio visitar a nossa igreja, que ele também é líder de pockets na faculdade dele, igual eu sou. E a gente estava lá esperando abrir uma vaga pra gente comer e saiu do restaurante uma mulher com gesso nos 2 pés. E esse meu amigo vira do lado e fala: irmão, bora orar por cura? Eu falei: irmão, eu tô aqui na fila, querendo comer minha esfirra aqui, a gente pode dar uma relaxada? Ele falou: não, mano, eu vou lá. Ele me constrangeu muito, no sentido de eu fui confrontado muito pelo Senhor, vendo a ousadia e o amor que ele tinha pelas pessoas. Resumo da história, ele não conseguiu orar pelaquela moça porque o Uber já tinha chegado, mas os pais daquela mulher viram a paixão dele, a ousadia e falaram: pô, minha filha tá indo pra casa, mas ora pela gente. Ele orou pela vida dos pais daquela mulher, orou por cura pela vida dos dois. Eles não foram curados, pelo menos não ali na hora, mas eles se sentiram profundamente amados por Cristo. Tanto que eles perguntaram: nossa, qual é a igreja de vocês? Eu quero visitar vocês no próximo culto. Eu senti muito o amor de Jesus através da vida de vocês. E depois eles foram visitar a gente na igreja. Então, orar por cura é você ter a ousadia e saber que não depende de você, é um dom de Deus. O que é a sua obrigação é você se colocar na brecha, ter ousadia para estender a mão e também a pessoa se sentir amada, mas você vai derramar o amor de Cristo sobre a vida dela, que é muito mais importante muitas vezes do que a própria cura física. Mas por hoje é isso, a edição é mais simples porque meu computador parou de funcionar, mas são histórias boas demais para me deixar guardado só para mim. Eu quero muito ver nos comentários o seu testemunho de cura. Você já orou por cura por alguém e essa pessoa foi curada? Também não se esquece de se inscrever no canal para que essa mensagem possa alcançar muitas outras pessoas e que você seja ousado em Cristo. Não viva um cristianismo morno que morre dentro das 4 paredes da sua igreja. Cristo é vivo, ele age e ele quer curar e alcançar as pessoas. Então que você seja ousado para ver as coisas que Jesus faz. Por hoje é isso, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.